Vamos lá, Efésios 6, Efésios capítulo 6. A partir do versículo 10, Efésios 6, a partir do versículo de número 10, diz assim, olha: quanto ao mais, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, vistam-se com toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas contra os principados e as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso peguem toda a armadura de Deus, para que vocês possam resistir no dia mau, e depois de terem vencido tudo, permanecer inabaláveis. Portanto, fiquem firmes, cingindo com a verdade e vestindo a couraça da justiça. Tenham os pés calçados com a preparação do evangelho da paz, segurando sempre o escudo da fé, com o qual poderão apagar todos os dardos inflamados do maligno. Usem também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem em todo tempo no Espírito, com todo tipo de oração e súplica, e para isto vigiem com toda perseverança e súplica por todos os santos. E orem também por mim, para que no abrir da minha boca me seja dada palavra para com ousadia tornar conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar como me cumpre fazer. Amém? Feche os seus olhos. Pai, obrigado pela Tua palavra, obrigado por esse momento em que nós separamos para meditar nela. Que Teu Espírito, Senhor, leve a nossa mente cativa à obediência do Teu santo nome. Que a Tua vontade, presença, unção e graça sobre nós se manifeste, Senhor. E, ó Deus, e que Tu nos ajude, ó Deus, a ouvir e a praticar e colocar, Senhor, como realidade nas nossas vidas aquilo que aprendemos hoje diante de Ti, no nome de Jesus. Amém. Aleluia. Meus irmãos, nós estamos em guerra. Nem sempre nos damos conta disso, mas existe uma guerra espiritual sendo travada constantemente. O mundo espiritual é mais real do que você imagina. Existe uma batalha sendo travada. Nós temos uma habilidade às vezes de ir tocando a nossa vida e ignorando meio que a realidade espiritual. Nós temos uma habilidade de ir vivendo normalmente enquanto uma grande luta espiritual está acontecendo. Por exemplo, nesses últimos dias, nós tivemos a notícia de alguns bombardeios lá na Síria, a guerra Síria-Israel, aquela confusão toda. Apesar de ouvirmos falar disso, a nossa vida meio que segue normal. Nós estamos, às vezes, tocando a vida como se nada fosse, porque imaginamos nós que não tem nada a ver com a gente, apesar de que daqui a pouco vai afetar a gente, né? A economia afeta tudo, a gente acaba sendo afetado também por essas situações, mas nós temos uma habilidade de tocar a vida naturalmente, como se nada tivesse acontecendo. E às vezes, e com muita frequência, nós fazemos isso no que tange as batalhas espirituais. Batalhas espirituais estão sendo travadas e nós conseguimos ignorar completamente e simplesmente tocar a nossa vida, viver a nossa vida como se nada fosse, como se nada tivesse
acontecendo. E nós não nos damos conta de que existe um conselho maligno, que existe demônios, principados, potestades trabalhando para destruir a nossa vida. O inimigo está trabalhando para destruir a sua família, trabalhando para destruir o seu casamento, trabalhando para destruir a sua vida espiritual, trabalhando para destruir, impedir a sua vida de oração, a sua vida de leitura bíblica, impedir que você prospere, trabalhando contra a sua vida financeira, trabalhando contra a sua vida emocional, intelectual, e todas as áreas da nossa vida. Existem conselhos malignos, existem levantes diabólicos, trabalhando constantemente para nos destruir, para nos impedir, para nos atrapalhar de crescer e de avançar. Não estou falando isso para te deixar com medo ou te amedrontar de alguma forma, não, nada disso. Eu estou falando isso porque nós precisamos ter consciência do que está acontecendo. Porque como se já não fosse ruim o suficiente, nós temos a habilidade de ignorar as coisas espirituais e tocar a nossa vida como se nada fosse, como se isso já não fosse um problema. Nós ainda fazemos pior. Nós começamos a lutar a luta errada, nós começamos a travar as batalhas erradas. A luta ela é espiritual e nós confundimos as coisas. Nós achamos que o problema é com o nosso irmão, que o problema é com o marido, que o problema é com a esposa, é com o filho, é com o patrão, é com o colega de trabalho, é com o vizinho, é com o irmão na igreja, é com o pastor, é com o líder, é com isso, com aquilo ou com aquilo outro. E aí, além da gente ter a capacidade de não perceber às vezes as lutas espirituais que são travadas, nós travamos as batalhas erradas, nós lutamos contra as pessoas erradas. E esse texto nos é muito precioso, porque ele vai nos falar, nos dar indícios importantes para nós. E dentre as coisas que ele nos ensina, que ele nos mostra de forma muito específica, muito clara, é a natureza da nossa luta. É a natureza da batalha que nós estamos travando. E ele diz o seguinte: olha, nós não estamos lutando contra sangue, contra carne, mas nós estamos lutando contra principados, contra potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Eu vou ler esse versículo em outras versões. Diz assim: pois nós não estamos lutando contra seres humanos, mas contra as forças espirituais do mal que vivem nas alturas, isto é, os governos, as autoridades e os poderes que dominam completamente este mundo de escuridão. Pois a nossa luta não é contra pessoas, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Olha essa outra versão aqui que interessante. Porque nós não estamos lutando contra gente feito de carne e sangue, mas contra pessoas sem corpo, os reis malignos do mundo invisível, esses poderosos seres satânicos e grandes príncipes malignos das trevas que governam este mundo. O texto deixa claro para a gente o seguinte: a nossa luta não é contra pessoas, a nossa luta não é contra seres humanos, a nossa luta é contra os principados, é contra as potestades, é contra os poderes malignos das trevas que estão trabalhando contra a nossa vida. Então perceba como às vezes a gente não entende isso. E aí você está aquela brigalhada lá naquele casamento, está aquela confusão naquela casa, está aquela confusão naquele ambiente de trabalho, ou nos círculos que nós frequentamos, porque lutamos contra pessoas, falamos mal um do outro, batalhamos um com o outro, e o diabo assistindo de camarote, a gente caindo nas ciladas que ele vai armando para destruir, para matar, para aniquilar, para
impedir o nosso crescimento e o crescimento da igreja. Então nós precisamos ter esse discernimento, porque esse texto aqui também nos mostra o lugar que essa luta acontece. Ele diz que essa luta acontece nos lugares celestiais. Nos lugares celestiais. Então preste atenção, pode haver manifestação física. Às vezes nós ficamos cansados fisicamente diante das batalhas espirituais que nós enfrentamos. Às vezes algumas pessoas ficam possessas fisicamente. Pode haver manifestações físicas, mas a batalha que nós enfrentamos não é física, não é no campo material, ela acontece nas regiões celestiais, nas regiões celestiais. E aí é maravilhoso que Deus nos dá, para enfrentar essa batalha, Ele nos dá uma armadura. Deus não nos deixa ir desprevenidos para a batalha. Deus não deixa com que a gente vá sem a vestimenta adequada para essa batalha. Mas a Bíblia aqui nos fala de uma armadura espiritual. Assim como a luta não é física, não se trata de uma armadura física, material, mas é uma armadura espiritual que Deus nos confere para podermos lutar e travar as lutas espirituais que temos diante de nós. E ele vai falando de vários aspectos dessa armadura. Ele diz que nós temos que colocar o cinturão da verdade. O cinturão da verdade. O cinturão, queridos, ela é a peça central da armadura. É o que segura a roupa junto. É o que permite carregar a espada. A verdade precisa sempre ser o centro da vida de um verdadeiro discípulo de Cristo. A Bíblia diz assim, lá em João 17:17, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. A Bíblia diz em João 8:32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Essa verdade que o texto está falando é Cristo Jesus. Ele é o Logos, Ele é o Verbo, Ele é a verdade de Deus encarnada. Quando nós conhecemos Jesus, somos libertos. Então a verdade está associada a Cristo, a verdade está associada a Deus, a verdade está associada ao Senhor. Então nós precisamos ter como base da nossa vida a verdade, a verdade. E ao mesmo tempo a Bíblia associa a mentira ao diabo. Ele diz que o diabo ele é o pai da mentira. Então tudo que é mentira, tudo que está associado à mentira, está associado ao diabo. E tudo que está associado à verdade, está associado ao nosso Senhor Jesus Cristo, ao nosso Deus. Então nós precisamos conhecer a verdade, nós precisamos ter uma vida baseada na verdade, nós precisamos ter uma vida que tenha a verdade como centro dela. Preste atenção, querido, sempre que a mentira está presente em alguma área da nossa vida, nós já perdemos a batalha e não percebemos. Já é o começo do fim, digamos assim. Porque a mentira traz derrota, a mentira traz vergonha, a mentira traz humilhação, a mentira ela traz brecha, ela abre oportunidade para o diabo agir, para o diabo derrotar, para o diabo ferir, para o diabo atrapalhar aquilo que nós temos. Mas a verdade ela liberta, a verdade ela desmancha, a verdade ela quebra tudo aquilo que o diabo está querendo armar, está querendo destruir. Você já deveria ter aprendido isso, porque você já deve ter visto alguma novela mexicana na sua vida, né? É todo o mesmo enredo. Começa lá aquele romance maravilhoso, e aí eles se apaixonam, mas aí tem alguma coisa que eles não contam. Sempre tem um treco que não falou. E aí espera todo o romance acontecer. Quando eles estão prestes a casar, aquela mentira vem à tona, a verdade tem que aparecer, e aí aquilo tudo desmancha, e aí o inimigo derrota aquilo tudo, desmancha tudo aquilo. Meus irmãos, nós precisamos ter verdade.
Nós precisamos ter como centro da nossa vida a verdade em Cristo Jesus. Então fuja da mentira, e é interessante como pessoas adotam máscaras mentirosas, estão com problemas, estão com lutas, estão com dificuldades, mas elas preferem adotar uma máscara mentirosa do que pedir ajuda. Preferem adotar uma máscara mentirosa do que compartilhar o seu pedido de oração. Preferem às vezes viver de aparência, esconder o problema do filho, esconder o problema do casamento, esconder o problema que está enfrentando lá na sua casa. Prefere se vestir talvez com a roupa de cristão e de forma mentirosa transparecer algo que não é realidade. Meus irmãos, nós precisamos entender que aqui é um lugar de cura, aqui é um lugar de libertação, aqui é um lugar de oração uns pelos outros, aqui é um lugar onde nós temos que vencer as batalhas juntos, e nós precisamos então de tirar toda mentira e compartilhar e pedir ajuda e estarmos juntos vencendo as batalhas que temos pela frente. Você tem a oportunidade de fazer isso no seu GECEL, com algum irmão, com alguma irmã, com algum pastor, com alguém. Você pode rasgar o coração e dizer: pastor, parece que está tudo legal lá em casa, mas não está. A minha casa está um pandemônio, está uma confusão lá dentro. Faça isso, queridos, antes que a mentira destrua a sua família, destrua o seu casamento, destrua a sua vida. Ele prossegue dizendo a respeito da couraça da justiça. A couraça, ela protege o peito, ela protege o coração. É interessante como a justiça, queridos, que significa transparência, significa santidade, significa um caráter íntegro. É interessante como isso protege o nosso coração. Uma das coisas que o inimigo mais tenta fazer é ferir o nosso coração. A Bíblia diz que nós temos que guardar o coração, porque dele procedem as saídas para a vida. Então o diabo trabalha justamente para ferir o seu coração. E se tem uma coisa que fere o nosso coração, é quando a gente se sente injustiçado. Não é verdade? Não é justo o que está acontecendo comigo. Isso não podia ter acontecido comigo. Não é justo o que aquela pessoa fez comigo. Aquele sentimento de injustiça machuca o nosso coração, fere o nosso coração e nos impede de avançar. E uma ferida no coração, queridos, é uma ferida que vai te matando de dentro para fora. Você vai morrendo sem perceber, você vai morrendo sem ver, você vai morrendo espiritualmente e não está percebendo disso. Quando você às vezes dá conta, já está numa situação agravada. Mas é interessante que a receita que nós temos aqui, ou a parte da armadura para proteger o coração, é a couraça da justiça. Mas aí você precisa entender que justiça é essa. Essa justiça não é a minha nem a sua, mas é a justiça de Deus. Lá em Mateus 6,33 diz assim: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. O nosso problema às vezes é que a gente quer buscar em Deus a nossa justiça e não a justiça dele. E aí o que Deus está dizendo é o seguinte: você tem que proteger o teu coração com a couraça da justiça. Ou seja, você precisa entender que Deus é incorruptível. Deus é o único que tem a justiça plena e absoluta, sem erro, sem corrupção. Deus é um Deus onisciente e onipresente. Ele está em todo lugar e Ele conhece todas as coisas. Então a justiça de Deus é a única justiça reta, íntegra, perfeita. A nossa justiça às vezes está embaralhada com os nossos sentimentos. A nossa justiça às vezes só conhece o nosso ponto de vista. E aí às vezes para nós fazer justiça tem a ver com aquilo que nós queremos.
Mas a justiça de Deus, ela é boa, ela é perfeita. O Senhor inclusive diz o seguinte: minha é a vingança, diz o Senhor, deixa com ele. A Bíblia diz: lança sobre ele toda a sua ansiedade, toda a sua preocupação, tudo aquilo que aflige a sua alma, você coloca nas mãos do Senhor. Você se sentiu injustiçado, coloca nas mãos do justo juiz e se veste de couraça da justiça. Protege o teu coração. Pastor, mas eu fiz isso e um raio não caiu na cabeça daquela pessoa. Não é a tua justiça, é a dele. Confia nele, descansa nele, libera o teu coração, limpa o teu coração, protege o teu coração, o teu peito com a justiça, não a tua, mas a justiça de Deus. Ele sabe o que é melhor, ele está vendo tudo, ele conhece tudo, e ele a seu tempo fará aquilo que é o melhor. O texto prossegue dizendo: calçar os pés com a preparação do Evangelho da paz. Nós temos que estar preparados para levar o Evangelho de Cristo Jesus a todo momento, todo tempo. É interessante que nós estamos falando de uma armadura, e aí quando chega na parte do Evangelho, ele diz que os nossos pés têm que estar calçados com o Evangelho da paz. Parece que não combina com a armadura, né? Mas o Evangelho é da paz. Porque o Evangelho resolve os problemas, queridos. O Evangelho promove paz. O Evangelho traz paz. Preste atenção, você está lá num conflito, lá no seu trabalho. Você e um outro funcionário lá, endemoniado, problemático. E ele está te perseguindo, está te perturbando. E aí, em dado momento, você está desligado nas coisas espirituais. E você acha que é pessoal. Aí você não gosta dele. Aí você tem raiva dele também. Aí se ele entra lá para tomar um cafezinho, você não entra, você vai para o outro lado. Aí você espera ele sair, aí você vai tomar o café e tal. Eu sei que Deus está falando aí, né? Deus está apertando aí, né? Aí você fica nessa. Mas aí você é crente, você vem na igreja e Deus falou: a luta não é contra ele, a luta é espiritual. Você começa a batalhar espiritualmente. E aí você começa, ainda que fica incomodado, ainda que gere conflito, ainda que é difícil, mas você começa a conviver com essa pessoa e você está batalhando espiritualmente. E aí você começa a pregar para essa pessoa o Evangelho. Essa pessoa se converte, o Evangelho encontra espaço naquele coração. Essa pessoa, ela é transformada, queridos. Aquilo que era atrito, aquilo que era conflito, agora é paz, agora é unidade, agora é comunhão, agora vocês são irmãos em Cristo. E ela vai estar do teu lado aí dando glória, aleluia, junto com você ao Senhor. Aquilo que era desavença vai ser quebrado, vai embora, porque o Evangelho traz paz, o Evangelho salva, o Evangelho liberta, o Evangelho transforma. Nós temos que lembrar disso. Às vezes a gente tem uma habilidade para hipocrisia tamanha, queridos. Lembra quem você era sem Jesus. Você era um tranqueira também, queridos. Era ou não era? Dá uma olhadinha para o tranqueirinho do seu lado aí, ex-tranqueira, né? Era ou não era? A gente sem Jesus, queridos, meu Deus do céu, o que a gente era? Sem Jesus você era aquela chata, aquele insuportável, aquele boca suja, aquela pessoa com uma vida às vezes promíscua, aquele outro que só se metia em confusão, aquele que trazia tristeza para casa, para a família. Mas Jesus te encontrou, você foi liberto, transformado, mudado, abençoado pela graça de Deus. Você precisa estar com os pés calçados, preparados para levar o Evangelho da paz para essas pessoas e pregar a elas e falar para elas. Isaías 52:7 diz assim: que formosos são sobre os montes os pés do que anuncia as boas novas, que faz ouvir a paz, que anuncia coisas boas, que faz ouvir a salvação, que diz a Sião: o teu Deus reina. Marcos 16:15. Jesus nos dá uma missão, ele diz: ide por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. Nós temos que ir e pregar o Evangelho, temos que estar preparados para isso, faz parte da nossa missão, pregar, anunciar o Evangelho da paz. Ele fala também do escudo da fé.
Ele diz que nós temos que ter na nossa mão o escudo da fé. E é interessante que ele diz assim, que esse escudo da fé, com ele nós neutralizamos os dardos inflamados do maligno. Com o escudo da fé nós nos protegemos dos dardos inflamados do maligno. Olha que tremendo, queridos. Uma das coisas que o inimigo vai sempre trabalhar contra nós é contra a nossa fé. E ele faz isso como? Ele lança dúvida, ele lança incredulidade, ele lança medo, ele lança desespero, ele lança decepção. Quando o diabo ele afeta a nossa fé, nós estamos vulneráveis e facilmente somos derrotados. Nós precisamos ter fé, queridos. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. A Bíblia fala que o justo pela sua fé ele viverá. Nós conseguimos entender e compreender o Evangelho e entendemos que ele é racional, ele é lógico, mas no entanto nós vivemos pela fé, nós cremos no que Jesus fez por nós na cruz do Calvário, e é por isso que nós somos salvos, nós somos perdoados, nós somos libertos, nós somos resgatados. A fé, ela é inerente à vida cristã, e por isso o diabo tenta te impedir de ter fé, ele tenta lançar dúvida. Lembra o que ele fez lá no Éden? Ele começou assim, ele pergunta, conversando com Eva, fala assim, não é bem assim não, Deus falou isso, mas não é desse jeito não. E aí ele coloca dúvida na fé, ele coloca incerteza, e aí quando a gente está com o coração assim, titubeando, duvidando, com incertezas, nós somos presas fáceis, nós somos facilmente derrotados. O diabo nos leva a fazer coisas erradas, mas se nós tivermos uma fé sólida, uma fé firme, nós a temos como um escudo e nós desfazemos as ciladas de Satanás. Ele pode tentar lançar contra nós desânimo, mas nós estamos cheios de fé, porque nós sabemos em que nós cremos. Você lembra o que Jó diz lá? Olha a história de Jó, caótica, difícil, complexa, complicada, mas aí Jó pega e declara o seguinte: olha, eu sei que o meu Redentor, ele vive e por fim se levantará para me ajudar. O que Jó está dizendo é o seguinte: ó, apesar dessa investida todinha aqui, eu estou com o meu escudo da fé intacto, eu sei em quem eu creio, eu sei em quem eu acredito, eu sei quem é Deus. Eu gosto demais também daquele texto de Isaías capítulo 6, porque ele começa dizendo assim, ó, no ano em que morreu o rei Uzias. Por que ele começa dizendo isso? O rei Uzias era parente de Isaías, e era um bom rei, era uma expectativa boa para o povo. E aí quando o rei morreu, no aspecto humano, fica todo mundo desesperado. E agora o que vai ser? Quem vai assumir esse reinado? Como é que vai ser a partir de agora? Instabilidade, confusão, incerteza, está todo mundo com o coração temeroso. Mas aí olha o que Isaías diz: olha, o rei morreu, e eu estava lá junto com todo mundo preocupado, desesperado, mas aí eu vi o Senhor, e o Senhor está assentado num alto e sublime trono. O que Isaías está dizendo é o seguinte: está uma confusão aqui embaixo, mas Deus continua no trono, soberano, acima de tudo e acima de todos. Preste atenção, o médico pode dar para a gente um diagnóstico que não é muito favorável, mas Deus continua no trono, soberano, acima de tudo, acima de todos. O banco pode vir te levar a casa embora por causa de dívidas, mas Deus continua no trono, reinando, soberano sobre tudo, sobre todos. Ele é o rei de todo o universo, ele é Deus soberano, e nós precisamos confiar, nós precisamos crer, nós precisamos ter uma fé intacta, porque aí o diabo vem te tentar, ele vem te setar com dardos. Olha, Deus te esqueceu de você. Não, esqueceu não. Mas agora essas situações não tem mais jeito. Não, tem sim, porque eu sei que eu creio, eu sei qual é o Deus que eu sirvo, eu sei qual Deus está sobre a minha vida. E a fé nos ajuda a anular os dardos inflamados do maligno. Ele prossegue falando do capacete de salvação.
O capacete protege a cabeça, queridos. A salvação é exatamente aquilo que protege a nossa mente. A salvação está ligada à cabeça, pois a salvação ela é mudança de mentalidade, mudança de pensamento. É o que nós chamamos no grego de metanoia. Nós mudamos a maneira de pensar. Romanos 12:2 diz assim: não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Vossa mente. A salvação ela protege a nossa cabeça. Uma das coisas que o diabo também costuma fazer contra nós, sabe o que é? É setar a nossa mente. Você de repente está ali lutando para ser um bom cristão, mas você faz alguma coisa que não era para ter feito. Você dá uma escorregadinha, o diabo lança na sua cabeça e ele começa a falar: tá vendo? Você não presta, você não pertence ao povo de Deus, você não tem autoridade, você não pode mais caminhar com Cristo. E aí sabe o que ele faz? Ele puxa uma lista bem comprida, né? De pecados passados que nós cometemos. Que a Bíblia diz que Deus esquece, mas Ele não esquece não. Ele puxa aquela lista. E Ele vai trazendo de volta: ó, você fez isso, você fez aquilo, você é assim, você é assado, você é assim um outro. Eu falei lista comprida, é a minha, tá? A sua talvez é pequenininha, mas a minha é bem grandona, né? E aí ele vai lendo, vai acusando a gente. Acusando a gente. A salvação, queridos, é o capacete que protege a nossa mente. Porque a salvação ela é o seguinte: a salvação não depende dos meus méritos nem do teu. A salvação não tem a ver com o que a gente fez ou deixou de fazer. A salvação não tem a ver com o que a gente fará ou deixará de fazer. A salvação tem a ver com o que Jesus fez por nós na cruz do Calvário. Ele morreu no nosso lugar e Ele levou sobre si os nossos pecados. A Bíblia diz que a cédula de dívida que era contra nós foi rasgada. A Bíblia fala que Ele pegou os nossos pecados, aquele que nós confessamos, nos arrependemos, Ele pegou os nossos pecados e Ele jogou no mar do esquecimento. Ele não se lembra mais. Nós somos santos, justificados, redimidos, santificados. Então nós precisamos estar com esse capacete da salvação na nossa mente, na nossa cabeça, para que o diabo não venha nos acusar, para que o diabo não venha nos desanimar, para que ele não venha nos tirar do foco que Deus tem para as nossas vidas. Não é uma falha, não é uma queda, não é um problema que faz você deixar de ser filho de Deus. Você tem a oportunidade de se arrepender. Lá em João está escrito, lá na 1 João está escrito assim: filhinhos, essas coisas eu escrevo para que vocês não pequem, mas se porventura vocês pecarem, vocês têm um advogado junto a Deus, Jesus Cristo, o justo. Nós temos um Deus que nos perdoa, que nos sara e nos salvou não pelos nossos méritos, mas pelos méritos de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Então nós temos que colocar esse capacete da salvação na nossa cabeça, queridos, na nossa cabeça, para que a gente não ceda aos ataques que o maligno lança contra nós. E aí então, por último, ele fala da espada do Espírito, que é a palavra de Deus. É interessante que até agora todos os componentes, eles eram basicamente de defesa apenas. A espada é o único que dá para defender, mas atacar. A espada é o único que você defende, mas você ataca com ela também. Esse último elemento é muito importante. E ele diz que a espada que nós carregamos é a palavra de Deus. A palavra diz espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E aí é interessante quando nós vemos Jesus no deserto sendo tentado pelo diabo, que ele vence o diabo usando o quê? Qual que é a espada que ele usa? Ele usa a própria palavra de Deus. A palavra de Deus, além de nos ser uma arma de defesa, também nos é uma arma de ataque.
Nós podemos vencer, porque a palavra de Deus ela é infalível, ela é inegável, ela não cai por terra, ela não volta vazia, ela é como um martelo que esmiuça a penha, ela é como uma espada afiada de 2 fios que penetra até a divisão da alma e do espírito. Os céus e a terra passarão, mas as palavras do Senhor não hão de passar. Ele não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender do que falou. Aquilo que o Senhor falou acontece. É pela palavra de Deus que os céus e a terra vieram a existir. Lá em João 1 diz que Jesus é a palavra de Deus encarnada. Jesus é a palavra é poderosa. Então nós vencemos em Cristo, nós vencemos na palavra. A espada de Deus para as nossas vidas é a palavra. Nós vencemos por meio da palavra. E aí a Bíblia nos mostra a importância de nós nos vestirmos dessa armadura. Só que ele não encerra por aí, ele continua um pouquinho e ele mostra como que essa armadura não é que é um passo de mágica, mas é uma armadura que Deus nos confiou, mas o nosso estado tem que ser de completa dependência de Deus. Ele diz: vocês vão se vestir dessa armadura, mas vocês precisam continuar orando em todo o tempo. Vocês precisam estar conectados com Deus, em dependência para com o Senhor. E aí eu me lembro daquele texto de Tiago 4:7, que diz assim: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. 2 coisas esse texto fala que a gente tem que fazer: nos sujeitar a Deus, estarmos sujeitos a Deus. Então nós nos sujeitamos ao Senhor, nós vivemos num estado de dependência para com Deus, mas nós resistimos ao diabo. Presta atenção, lá no começo eu falei do tamanho da batalha que nós enfrentamos contra principados, potestades, dominadores, demônios, conselho das trevas. Nós temos uma batalha terrível sendo travada, mas não é para a gente fugir não, queridos. Não é para a gente ficar com medo não. Porque o diabo você não foge dele. Em Cristo Jesus você o resiste. E é ele quem foge. É ele quem bate em retirada na autoridade do nome de Jesus. Você precisa mudar a sua mentalidade de cristão. Você está num trabalho lá, o ambiente pastor do trabalho é terrível. Ore para que o Senhor abra uma porta para eu sair de lá. Não. Você resiste lá, o diabo que vai sair de lá. Ele que vai embora. A atmosfera daquele lugar será transformada pela presença de um cristão ali, da igreja ali naquele lugar. Não é você que muda de bairro, é o diabo, é a boca de fumo, é o centro de macumba que sai do bairro que você está. Não é você que muda de família, de casamento, é o diabo que vai embora da sua família, que vai embora do seu casamento, e a graça do Senhor te alcança, o poder de Deus vem sobre ti. Nós temos que resistir ao inimigo, resistir às intempéries das trevas, e sabemos que ele vai fugir na autoridade do nome de Jesus. Olha o que diz lá no verso 10: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. A nossa força não vem de nós, mas vem do Senhor Jesus Cristo. Nós somos fortalecidos nele. No final ele apresenta dessa armadura, ele apresenta no texto, ele fala sobre oração, súplica, vigilância e intercessão. Ele diz que nós temos que orar em todo o tempo no Espírito. Então isso significa que a gente tem que estar conectado no Espírito com Deus em todo o tempo. Mas ele fala também da súplica. Tem coisa que não adianta só você estar todo tempo conectado. Você vai precisar batalhar espiritualmente. Vai precisar talvez acordar de madrugada, jejuar. Vai precisar entrar com súplicas em relação àquela situação. Mas aí ele nos chama atenção sobre a vigilância. Você já observou como vigilância está sempre junto com a oração? Se você orar muito, mas não vigiar, às vezes você vai piorar as coisas tudo. Você vai se meter em confusão. Você tem que vigiar, você tem que estar vigilante, porque o diabo arma sempre armadilhas para nos pegar, para nos atrapalhar, para nos impedir de avançar. E ele fala sobre uma intercessão, que nós temos que orar uns pelos outros, que nós temos que orar pelas nossas autoridades espirituais, que normalmente estão debaixo de fogo constante,
e que nós precisamos orar pelo avanço da obra de Deus. Porque quanto mais a obra de Deus avança, mais o inferno é derrotado. Quanto mais a obra de Deus avança, menos espaço tem para as obras de Satanás. Nós precisamos orar para que o reino de Deus avance na nossa cidade, no nosso país, no nosso trabalho, na nossa família, no nosso bairro. Deus prevaleça sobre tudo e sobre todos. Amém, querido? Você entendeu o que Deus fala essa noite? Nós estamos numa luta constante, uma luta espiritual. E por isso nós precisamos primeiro tomar consciência dessa batalha. Você tem que entender que tem uma batalha espiritual sendo travada. Se você não entender isso, preste atenção. Você vai chegar em casa, vai ter aquela toalha molhada em cima da cama, você vai achar que a briga é entre vocês dois, né? Não, a nossa briga não é com pessoas, gente. Nossa briga é espiritual. Amanhã você vai voltar para o trabalho, vai estar lá uma funcionária que falou da outra, que é aquela confusão. E aí você vai entrar na confusão. Eu não levo desaforo para casa, pastor. Não. Pois é, o diabo está te usando, você não está nem vendo, né? Então você precisa discernir espiritualmente e entrar na batalha certa, a batalha espiritual nas regiões celestiais. Mas você não vai fazer isso desavisado sozinho. Você vai se fortalecer no Senhor, na força do seu poder. Você vai se revestir da armadura espiritual, capacete da salvação, coraça da justiça, cinturão da verdade, pés calçados com a preparação do evangelho da paz, escudo da fé, espada do Espírito. Você vai estar fortalecido com a armadura espiritual, orando, intercedendo, batalhando e vencendo as batalhas no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Você pode ficar de pé comigo? Eu quero profetizar sobre a sua vida nessa noite, em nome de Jesus. Fique de pé. Feche seus olhos agora, eu quero profetizar sobre ti. Na autoridade do nome de Jesus, eu declaro nessa noite falida, derrotada, toda investida de Satanás contra a igreja do Senhor neste lugar. Tudo aquilo que o diabo tem levantado contra casamentos, eu repreendo agora em nome de Jesus. Tudo que o diabo tem forjado contra relacionamento de pais e filhos, de irmãos, de primos, de tios, relacionamento familiares, eu repreendo agora na autoridade do nome de Jesus. Toda investida das trevas contra as emoções, contra as finanças, contra os projetos, contra o trabalho, eu repreendo agora na autoridade do nome de Jesus. Todo levante maligno, toda obra de Satanás, nós ordenamos agora que vá embora. Nós te resistimos, maligno, na autoridade do nome de Jesus. Nós resistimos às tuas investidas, nós desfazemos os laços, as ciladas, desfazemos os dardos inflamados de Satanás e declaramos no nome de Jesus, no nome de Jesus, a graça de Deus, a bênção, libertação, cura, restauração. Toda investida maligna contra a saúde, eu repreendo agora em nome de Jesus, e eu profetizo cura, eu profetizo libertação, restauração, pela graça do nome de Jesus. Toda investida maligna contra ministérios, toda investida maligna contra vida de oração, vida de leitura bíblica, contra a santidade, eu repreendo agora e ordeno na autoridade do nome de Jesus que vá embora. Eu profetizo a bênção do Senhor sobre a igreja. Toda investida contra as nossas crianças, toda investida contra os nossos adolescentes, toda investida contra os nossos jovens, contra os nossos adultos, contra nossa geração raiz, nós ordenamos agora a falência na autoridade do nome de Jesus. Todo principado, toda potestade que tem resistido à igreja do Senhor Jesus Cristo, eu te ordeno que vá embora, que bata em retirada na autoridade do nome de
Jesus. E eu profetizo graça de Deus, profetizo libertação, unção, profetizo avanço, profetizo o rompimento espiritual, no nome do Senhor Jesus Cristo. Qualquer obra de macumbaria, de feitiçaria, de inveja, de mal olhado, qualquer coisa que tenha sido lançada contra a igreja, contra as famílias da igreja, qualquer cobra que tenha sido feita contra nós, eu desfaço agora no nome de Jesus. Eu anulo agora na autoridade do nome de Jesus, e eu declaro unção, graça, bênção do Senhor sobre cada irmão, cada irmã, cada família aqui presente. Você receba na sua vida a cura do Senhor, a graça libertadora, a unção, o renovar da fé, o renovar do ministério, o renovar do ânimo, o renovar do vigor, o renovar do casamento, das relações familiares, dos projetos, dos sonhos, da força para batalhar, da força para trabalhar, em nome de Jesus, em nome